A paz do Senhor, meus irmãos. Pastor Edson Maciel, Assembleia de Deus Brasileira, Ferraz de Vasconcelos, mais uma vez aqui, pela graça de Deus, para juntos fazermos uma meditação num pequeno trecho da Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao tema Batalha Espiritual, por entendermos que é um tema que necessita ser um pouco mais lapidado, um pouco mais aprofundado, né? Em pequenos vídeos de 10 minutos, 15 minutos, a gente não tem como encerrar esse assunto. E acho que desde o tempo dos apóstolos, né? Dos escritores bíblicos, esta matéria, este tema é recorrente, né? Jesus já falava sobre isso, né? Quando fala que a água que ele tinha para dar, o homem nunca mais teria sede, né? Quer dizer, essa ansiedade nossa, essa sede de saber quem somos, para onde vamos, por que nascemos, por que existimos. Quando a gente preenche o nosso coração, o nosso ser, né, com o Espírito de Deus, isso acaba, ou deveria acabar. Se não acaba, o problema não está em Deus, o problema está em nós, alguma coisa que ainda não foi resolvida. Isso posto, você que está nos assistindo pela primeira vez, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações e vamos juntos caminhando na Palavra de Deus. Você é meu convidado, não só aqui no vídeo, mas também para vir aqui assistir um culto na nossa igreja em Ferraz de Vasconcelos. Converse conosco aí pelo canal, e a gente troca o WhatsApp, troca e-mails, troca telefone e a gente vai se conhecer, né? Vem estudar conosco, vem assistir um culto, tá certo? Assembleia de Deus Brasileira, Ferraz de Vasconcelos, Pastor Edson Maciel, seu servo. O texto para a nossa meditação, Efésios 4. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda a humildade, mansidão, com humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade no Espírito, no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Efésios capítulo 4, verso 1 a 6. Irmãos, é muito comum a gente se converte, né? Essa ideia de conversão é meio, algumas pessoas fazem piadas, né? Os que não entendem. Conversão significa que a gente dá uma guinada de 180 graus na vida. Eu era um tipo de pessoa, hoje torno-me outra pessoa. Efésios capítulo 4 trabalha isso muito. Ele fala: quem mentia não minta mais, quem roubava não roube mais, que o novo homem, né, trabalhe para florescer. O que significa isso, meus irmãos? Vocação é chamado, certo? Vocação é chamado. Então eu fui chamado para a salvação, eu tenho que manter-me neste caminho de salvação. Para isso eu preciso lutar contra mim mesmo. Esta batalha não é uma batalha fácil, não é uma batalha simples, mas a gente pode fazer juntos. Isso mesmo. A função sacerdotal ou pastoral, vamos chamar assim, é fazer com que os seus liderados, né, aprendam a lidar com as intempéries, com as dificuldades que ora nos apresenta durante a nossa caminhada aqui na terra. Esta é a função pastoral, por isso está escrito lá no Salmo 23: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Ou seja, Deus faz isso conosco e nós temos que fazer com os outros. E não significa colocar você ou qualquer outra pessoa ou eu sob a tutela de alguém, não é isso. Não é tutelado, não é cobertura, essas coisas, já falamos sobre isso, né? A ideia é fazer com que a pessoa cresça, evolua espiritualmente, né? Quando eu falo evolução espiritual, é discipulado, aprenda a lidar com as questões espirituais, que os dons floresçam, venham a florescer em nós. Ele fala: andei no modo digno da vocação
em que foste chamado, com toda a humildade. As nossas placas é um problema, né? A gente se divide por placa. A gente se acha mais salvo, menos salvo, meu pastor é mais bonito, mais feio, meu pastor sabe mais ou sabe menos, ele é apóstolo, bispo, sei lá o quê. Olha, tudo isso é irrelevante. O principal é a salvação. Andar não é andar é o chamado, é a caminhada diária, é o modo de vida, é como se vive. O cristianismo não é uma filosofia de vida. O cristianismo é uma religião que tem como parâmetro, como norte, como paradigma principal a pessoa do Cristo. E o Cristo deve ser imitado. O comportamento do Cristo, do homem Jesus, deve ser copiado, e a gente tem que caminhar em direção a ele. Se não for assim, meus irmãos, não é imitando eu, não é imitando o pastor Edson ou quem quer que seja, que nós vamos alcançar a salvação. Mas aí alguém um pouco mais perspicaz diria: mas Paulo diz, sede meus imitadores, naquilo em que eu imito a Cristo. Ele dizia isso para novos convertidos, porque no outro momento ele fala assim, sede imitadores de Deus, ou seja, o que eu tinha para ensinar eu já ensinei. Agora, a partir de agora, vocês são responsáveis pelas suas almas. Isso não significa, não implica que nós não vamos congregar, não é isso. Significa que eu já amadureci espiritualmente, que eu já tenho condições de ser sacerdote de mim mesmo. Preciso de uma congregação? Sim. Preciso de um pastor? Sim. Preciso de pessoas para comungar a fé? É óbvio, ninguém é uma ilha. Mas vamos vencer juntos, vamos caminhar juntos. Você que está nos assistindo pela primeira vez, está passando por alguma dessas agruras, dificuldades, dessas incertezas, fale conosco, vem estudar conosco. Nós temos, além dos cultos, temos uma escola conveniada na nossa igreja, que é a Faculdade Evangélica Beth Shalom, com N cursos lá, né? Desde básico em teologia, passando por um médio, e os cursos correlatos, né? Curso de formação de obreiro, terapeuta cristão, enfim. Mas o que eu quero passar para você, principalmente, é isso: vamos nos libertar das amarras de nós mesmos. Outro dia eu disse aqui, nós só temos dois inimigos. O primeiro inimigo da nossa alma é o inimigo da nossa alma, é o arqui-inimigo da nossa alma, o diabo, Satanás, né? Que lança dados inflamados, setas inflamadas, tentando que de alguma forma a gente venha a fraquejar. O segundo inimigo sou eu mesmo. Então, se eu conseguir vencer a mim mesmo, Satanás não terá poder sobre mim, porque eu já venci os meus sentimentos negativos, eu já consegui superar as minhas fraquezas. Amém? Venha conosco, vamos estudar junto, vamos orar junto, vamos de mão dadas caminhar em direção ao céu. Pastor Edson Maciel, Assembleia de Deus Brasileira, Ferraz de Vasconcelos. Fique com a paz do Senhor e até o nosso próximo vídeo.